Bom dia, Jardim de Oração. Vamos para mais uma porção semanal da palavra e vamos trazer ela para o nosso contexto pessoal, falar sobre fé, sobre relacionamento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre expansão, evolução. Nós estamos numa semana muito interessante. Quando eu li essa paraxá, essa porção, eu fiquei, uou, como é que eu não tinha lido isso aqui antes? Nós estamos falando da paraxá de Noá, Noé, e ela compreende alguns trechos e para mim ficaram muito impactantes alguns pontos em específico. Quem leu aqui e estudou e quer compartilhar alguma coisa que pegou de mais profundo, sinta-se à vontade. Quem não participa do nosso grupo de oração aqui no Instagram, fique convidado a participar. Nós temos um grupo de mulheres que se reúnem, que compartilham vida, experiência, conhecimento sobre a palavra, oram umas pelas outras. Tem um grupo bem edificante no WhatsApp, ele é totalmente gratuito. Se você quiser adentrar, só acessar o link da biografia e será muito bem-vinda. Paraxá de Noé, de Noa, me chamou muita atenção. Eu vou achar aqui nessa Bíblia que eu estou uma parte que fala assim: quando o Senhor abriu as comportas para poder soltar todas as águas, quer ver, houve chuva na terra durante 40 dias e 40 noites. Marca. Uhum. Eu comprei uma Bíblia nova, por isso que eu não tô achando, tá? Eu vou ler um pouco para vocês, e se a gente achar, a gente achou. Então vamos lá. Gênesis 7. Deus disse a Noa: venha para a arca, você e sua família. Eu tenho visto que você é justo diante de mim nesta geração. Nesta geração. De todo animal puro, tome para ti 7 e 7, macho e fêmea, e do animal que não é puro, toma 2, um macho e sua fêmea. Também dos pássaros do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para manter a semente sobre a face de toda a terra. Porque em outros dias eu trarei chuva sobre a terra por 40 dias e 40 noites. Eu apagarei toda a existência que fiz da face da terra. Eu apagarei toda a existência que fiz da face da terra. E Noa fez de acordo com tudo quanto Deus lhe ordenou. Noa tinha 600 anos quando a água do dilúvio caiu sobre a terra. Noa e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio, dos animais puros e dos animais que não eram puros, dos pássaros, de tudo que arrastava sobre a terra, vieram 2 e 2 a Noa para a arca. Eles eram macho e fêmea. Como Deus mandou a Noa, e então depois de 7 dias, as águas do dilúvio estiveram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, no 17º dia do mês, nesse dia, aqui, essa parte, todas as fontes do grande abismo romperam-se. O que são essas fontes do grande abismo? Todas as fontes do grande abismo romperam-se. E
as comportas do céu foram abertas. Houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. No meio desse dia, Noa embarcou na arca juntamente com seus filhos, Shem, Cam e a Yefet. A mulher de Noa e as mulheres de seus 3 filhos estavam com ele. Eles, juntamente com toda espécie de animais selvagens, toda espécie de gado, toda espécie de réptil que rasteja sobre a terra, toda espécie de pássaro e toda a ave e todo ser alado. Vieram a Noa para a arca, 2 a 2, de toda a carne que nela tem sopro de vida. Aqueles que vieram eram macho e fêmea, de toda a carne vieram. Como dois tinha mandado a ele, como Deus tinha mandado a ele. Deus a fechou por ele, ou seja, o Senhor fechou a porta para ele. Mas, e aí depois continua a porção, ela é mais longuinha, ela vai mais adiante, e também tem uma porção lá em 1 Pedro 3 do 18 ao 20, que também é bem impactante. Mas vamos ficar nessa porção por enquanto, nessa partinha por enquanto. Eu li isso aqui e eu simplesmente fiquei parada e pensei, gente, como assim? Que tipo, que espécie de água de abismo é essa que simplesmente abriu de baixo para cima, em primeiro lugar? Então eu fiquei, uau. Fiquei meditando nisso aqui, busquei informação, busquei isso, busquei aquilo. E uma das informações estão também nessa Bíblia aqui. Essa Bíblia tem comentário, então o comentário da Bíblia é muito legal. Fala sobre esse nome Grande Abismo. Mas pensa, a água veio de baixo para cima e desceu de cima para baixo. Que loucura, gente. E aí eu fui pesquisar, essa água era quente. As águas de baixo para cima eram águas quentes. Não eram águas como as águas da chuva, eram águas ferventes, águas termais. Cozinhou todos os seres, né? Subiu água, desceu água, fez uma pressão de água nas pessoas que estavam ali. Grande abismo aqui no comentário. A punição se deu medida por medida, ou seja, tal como o pecado foi enorme, assim também a punição. Eles pecaram com o mal do homem e com o mal do homem era grande e foram punidos com o grande abismo. Sanhedrin 108. Eu achei isso muito impactante. E aí a gente vai lá para 1 Pedro. Peguei uma versão ARA, 1 Pedro 3 18 diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noa, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. E aí isso aqui deu mais ou na minha cabeça e eu pensei, gente, Cristo foi pregar para os indivíduos que morreram no dilúvio. Tipo, oi? E mais, o dilúvio tem duas.
duas percepções. São águas, e toda vez que se fala água na Bíblia, se fala de coisas positivas, certo? Água é vida, água frutifica, água, se não tem água, não tem produto no campo e etc. Não tem vida. A gente precisa da água. Porém, nesse caso, a água foi destruição, porque ela foi uma grande panela de água quente para matar todo mundo, menos, exceto Noé e sua família. E aqui está dizendo que as águas, enquanto se preparava a arca na copa, cadê que ele fala da água aqui? A qual figurando o batismo. Deixa eu ler de novo. Os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a quais poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Foram salvos através da água. Então, tem duas perspectivas. A gente olha para a água como é 1 Pedro 3, 18 a 22. A gente olha por essas duas perspectivas. Essa água é ruim, ela nos molesta, but também ela nos salva. Então, vamos pensar nisso aí na nossa vida. Vamos pensar isso como uma porção espiritual para a semana, uma energia espiritual da semana. Que energia seria essa dessa semana? Olha para a sua vida, olha para a sua realidade, veja o que está acontecendo aí. O que que você pode considerar dual na tua vida? Tá mexendo, tá modificando, tá desse jeito, ao ponto de saltar os nossos olhos para fora e pensar: meu Deus, isso aqui não vai sobrar nada. E aí você vai encarar isso como algo bom. Por quê? Porque são águas de salvação. Tá movendo tudo do lado de fora. Tem estresse do lado de fora, tem um dilúvio do lado de fora. Você não sabe controlar isso. Porém, você tem um lugar de refúgio, que é essa arca. E aí, a gente tem muitas pesquisas sobre arca e sobre tudo que aconteceu. Eu gosto de olhar para esse cenário muito como um cenário pessoal, além da questão histórica e do que aconteceu no seu literal. Eu gosto de olhar para isso alusivamente, sendo então a arca um refúgio interno, um espaço, um ambiente que a gente pode fazer internamente, um ambiente onde que nós e os nossos aspectos familiares possam ser salvos. Aspectos familiares. Nós, a nossa estrutura de caráter, as coisas que são os nossos valores, as nossas virtudes, aquilo que não é corrompido dentro de nós, pode permanecer nesse tempo. Nesse tempo qual? No tempo que você está vivendo. Pode ser um tempo de briga, um tempo de separação, um tempo de falta de emprego, um tempo de emprego novo. Não importa o que você esteja vivendo. Encaixa isso nesse lugar de influência da semana, nesse lugar de influência espiritual na tua vida. Não é físico, é espiritual. Então, o que que pode estar sendo considerado um dilúvio na tua vida, onde muitas águas quentes estão vindo? Tem raiva aí, muita água quente está vindo, de baixo para cima, do grande abismo. Dentro de você existe um grande abismo, onde tem muita raiva. Exato, depois Carol fala, essa mesma água, e a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para Deus. Fala, a indagação de uma boa consciência para Deus. Da mesma forma que ali em cima, no versículo 18 fala assim, ó, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para quê que ele fez isso? Por que que Jesus morreu? Ó, para conduzir-vos, para nos conduzir a quem? A Deus. Está escrito aqui. O justo morreu pelos injustos para conduzir-vos a Deus. Sim, morreu na carne, mas vivo no espírito, no qual desceu, também foi e pregou aos espíritos em prisão, aqueles espíritos
do tempo de Noé que foram desobedientes. Cara, que doideira. Muita doideira. Sim, o batismo é a declaração pública de consciência para com Deus por meio da ressurreição. Fantástico. Voltamos para a nossa vida, para que a gente possa ter é, mais expansão em relação a isso. A arca, tem muitos estudos sobre a arca, sobre fazer a arca, etc e tal. Alguns deles também me chamou a atenção, e aí eu já passo a bola para vocês se vocês querem comentar. Primeiro, 120 anos para construir uma arca. É muito tempo. Por quê? Porque ela não é tão grande assim que levaria todo esse tempo. Ela tem 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Não tem por que razão, motivo, o indivíduo que só faz isso da vida demorar tudo isso. Ele fez em mais pessoas, então ele fez. Ele e os filhos dele. Então, ele mais três, são quatro pessoas. Não demoraria para construir uma arca 120 anos. Por que que demorou? Então, a gente olha para Noa e pensa, o que que aconteceu? Ali fala sobre ele construir e dar testemunho disso, dar tempo das pessoas ver, perguntar e ele falar sobre as coisas arada toda, tempo de arrependimento e etc e tal. Mas também fala de uma liderança falha. Ele era muito tipo 4 do Eneagrama, esse Noah. Por quê? Porque ele não tinha muita fé na humanidade. Ele não tinha fé nem nele mesmo. Então ele estava construindo um negócio, assim, meio que desacreditado. Tanto que ele não quis nem entrar, o Senhor mandou ele entrar, e depois o Senhor manda ele sair. Ou seja, ele não estava muito assim com ímpeto. Não era um bom líder. Ele não tinha esperança na humanidade e nem intercedia por ela, como Moisés intercedia por nós. Inúmeras vezes o povo caía e Moshe voltava lá e dizia: Senhor, não mata ninguém, pelo amor do teu próprio nome. Pelo amor do teu nome, não mata ninguém. Não nos mata. Não vai ser o teu povo, Senhor. Para que não vai fazer isso com eles? Eles estão falhos assim, mas não precisa matar. Noa fez isso? Não tem registro. Então, ele só simplesmente baixou a cabeça e foi fazer algo que o Senhor mandou e não se coçou para nada, para pregar para as pessoas, para nada. Não, nada. Não, nada. Nem fala ali menção de que ele tinha oferecido holocausto antes. Ele ofereceu somente depois que ele sai da arca. Aí ele faz um altar e oferece o holocausto e o Senhor fica feliz. Então ele também não tinha essa força de olhar para o coletivo, ele estava pensando muito nele. Óbvio que tudo isso já tinha que ser como foi, cabe a nós olhar para isso e tirar ensinamentos disso. Então, eu fico pensando, falhou ali, porque não necessitaria todo esse tempo para construir uma arca. Esse tempo foi um tempo de arrependimento, para que as pessoas pudessem ver, mas que poderia ter sido também encurtado se tivesse uma liderança positiva ali, olhando para as pessoas e buscando a salvação delas. Tem essa questão. Outra estudo, aí um estudo mais louco em relação à arca, é a gemátria da arca, a numerologia da arca, como se escreve no hebraico, e aí eles fazem uma numerologia, eles veem os números atrás das letras, cada letra em hebraico corresponde a um número, porque eles não têm número lá, eles trabalham dessa forma com as letras. E a gemátria da letra faz soma. Eu não entendo de gemátria, mas eu escutei sobre isso e achei muito legal. Soma um número com o outro, sabe numerologia básica que tu soma todos os números e ele dá outro número, etc, etc. E o número total da soma da arca fecha com o mesmo número de Shabat. Ou seja, quando a gente vive o Shabat, a gente puxa uma luz especial para nós. Nessa arca também tinha uma luz especial que Deus mandou fazer. Faça uma iluminação. Faça uma tzorra, T-Z-O-A-R, tzorra.
E essa palavra é muito discutida nos sábios porque eles não sabem identificar o que é, se era uma janela ou se era uma pedra preciosa. A gemátria disso dá a gemátria de Shabat, de luz. Luz da onde? Luz do primeiro dia, que é a emanação que a gente pega ao descansar no sábado. Quando a gente descansa no sábado, a gente tem uma porção maior de contentamento durante a semana. Por quê? Porque descansar é bom. Segundo, porque no sábado tem uma influência maior. Tem uma luz maior nesse sábado. Quem sabe, quem vive isso sabe, porque experimenta essa luz. Então, a arca tinha essa luz, continha essa luz. Então, vamos pensar para o nosso contexto. Nós, quando estamos passando por problemas, nós precisamos nos refugiar dentro de nós mesmos, levar para introspecção, não ficar reclamando, murmurando, berrando, gritando, choramingando aos quatro ventos, mexendo as coisas do lado de fora. Pode estar caindo o céu do lado de fora, as águas do abismo podem estar subindo quentes, com fogo, com calor, queimando tudo o que tu puder imaginar por lá de fora. Você olha para a tua vida e tá um inferno. Literalmente, tá caos, tá bagunça, tá isso, tá aquilo, aquele outro. Nós temos que encontrar dentro de nós essa porção que emana luz e que nos protege, como arca, algo dentro de nós que possa ser um ambiente seguro, que emana luz. Esse pode ser considerado esse descanso. Como que a gente vai conseguir descansar no meio do caos? Essa é a mensagem de hoje. Como a gente pode conseguir descansar no meio do caos? Ai, minha vida tá um caos, mas eu tô de boa. Como que a gente faz? Como que a gente chega nessa estatura? Tu olha para o indivíduo, tá virado do avesso, mas ele tá em paz. A medida precisa ser a paz. Todos nós convertidos, a gente precisa olhar para todas as questões e medir ela através da paz. Se a gente está em paz, a gente está em Cristo, porque necessariamente é uma dimensão de paz, de descanso. Se a gente está em guerra dentro de nós, a gente não está em Cristo. A gente pode ter tribulações, mas a paz precisa ser a nossa medida. A paz proporciona gratidão também, ser grato pelas tribulações. E eu ouso a dizer, pelas coisas que a gente está estudando aqui nesse grupo, principalmente pela leitura do nosso querido livro chamado O Jardim da Fé, de que é uma questão de mentalidade. Então, como Paulo diz, renovai a vossa mente. A gente precisa renovar a nossa mente cativa, onde? Nessa polaridade, nessas brigas internas, em primeiríssimo lugar. A gente fica sempre brigando internamente. O que que é bom, o que que não é bom. O que que nessa porção. O que que entra dentro da arca, o que não entra dentro da arca. Quem pode, quem não pode. Primeiro, quem pode, quem não pode, quem decide é Deus. Porque é Ele que manda entrar, é Ele que manda sair, etc. E tal. E aí, olhando para esse cenário, a gente pode ter os paradigmas judaicos ou hebreus em relação a isso, mentalidade hebraica, que é o quê? Tudo vem de Deus. Tudo está sob o comando dele, e se a gente pensa assim, as nossas tribulações não nos afetam tanto quanto afetariam se nós dependêssemos unicamente da força do nosso braço. Então, em primeiro lugar, a gente tem que sempre pensar assim: isso vem de Deus. Isso, o que é isso? Isso que você está passando. Esse cenário difícil, esse marido que briga, esse trabalho que não funciona, esse sei lá o que é que você está passando. Isso vem de Deus, por mais esquisito que isso possa ser. Porque a gente pinta um Deus bonzinho e que ele não faz nada estranho, mas ele faz. Ele faz tanta coisa estranha. É só tu ler a Bíblia que tu vai ver muitas coisas estranhas, esquisitíssimas. E aí tu pensa, gente, que loucura, é com esse Deus que a gente está se relacionando. Ele sim faz coisas ruins, mas eles são para o bem.
É a gente que não consegue ver no momento. Por quê? Porque nós temos o limite do tempo, o limiar do tempo. A gente não consegue avançar. E se a gente conseguisse avançar, a gente conseguiria ver o futuro. E isso não nos foi concedido. Então, a gente precisa confiar. Eu sempre trago a percepção para vocês, gente, olha de cima, olha de cima, olha de cima. Não para a gente ver o futuro, mas para ver o cenário de cima. Me parece tão pequeno. Ontem eu estava orando e eu entrei num lugar de contemplação muito bonito, porque eu olhei para o céu e eu comecei a cantar para Deus, olhando para o céu. Olhei para as estrelas, olhei para cima e comecei a cantar para Deus. E eu me senti tão pequena, cara. Eu olhei assim, e eu cantava e eu assim, meu Deus, que imensidão. E eu assim, desse tamanho, assim, tem como o senhor me ouvir aqui, não? Foi um momento de contemplação muito bonito. Sugiro que vocês façam isso. Orem e cantem olhando para o céu. Se for de noite, melhor ainda. Vocês vão ver as estrelas e elas piscam. E tu pensa assim, cara, que pequena que eu sou. Que problema ridículo é esse que eu tenho diante desse negócio gigante, gigante. Olha, deixa eu ver aqui. Gente, eu gostei de vocês aqui no Instagram. Tem até pergunta no Instagram. Perfeito. Renata perguntou: você acredita em espíritos perturbadores entre as pessoas para causar brigas? Sim, acredito. Mas acredito que quem cria eles somos nós, através da nossa energia e da nossa boca. Quando você fala coisas ruins, você cria frequências que podem ser chamadas de espíritos, mas podem ser chamadas de anjos. Anjos que vão causar briga, anjos que vão causar paz. Depende de quê? Da sua boca. Se você fala coisas positivas, se você proclama com a sua boca as palavras de amor, de paz, você cria influências que vão fazer mais daquilo, mais amor, mais paz, mais conexão. Se você murmura, reclama, xinga, se dentro de você, no seu pensamento, no seu coração, tem raiva, tem ódio, a frequência que você emana para o seu ambiente gera seres, gera energias. Se você tem problemas com a palavra seres, pensa, gera uma energia, uma frequência, uma vibração ruim, e aquilo vai atrair mais daquilo. Então, faz sentido. E aí a outra Renata aqui, agora temos duas Renatas, uma no Instagram e uma... A outra Renata, e quando o ataque espiritual é em sonhos, não entendi. Os espíritos no sonho, não entendi. Não. Explica pra mim. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Eu tô falando baixinho porque o Sim, velhinho tá aqui. tá bom. Caraca, meu, eu tive um sonho essa noite que foi uma batalha espiritual, cara. Não conta teu sonho, tá? Não, Não, pelo amor de Deus, eu preciso contar. não conta teus sonhos. É só uma batalha espiritual, já tá bom. Não contem seus sonhos, a menos que você esteja em um ambiente privado com uma pessoa específica que vai ajudar vocês com alguma coisa em relação ao sonho. Mas não conta teu sonho, principalmente se for ruim. Por quê? Acabei de falar, a boca materializa. Então, se É, existe, se foi uma existe batalha. influência, se existe É, influências pesadas no ambiente, se existem influências pesadas no ambiente, seja pela nossa boca criando essas frequências, seja por som de TV ligado em ambientes obscenos, obscuros, ruins, às vezes a gente está assistindo, tem gente no nosso ambiente assistindo coisas ruins, que falam de guerra, de briga, etc e tal, isso cria no ambiente uma atmosfera ruim. Logo a gente vai dormir e é preciso decodificar isso. Só que quando a gente acorda e a gente declara com a nossa boca, sonhei que eu, isso, aquilo, aquele outro, não sei o que, fulano, tal, blá, 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 você cria a realidade. Você puxa do campo espiritual e material para o campo material através da boca. Se você faz isso em grupo,
Misericórdia. Por quê? Porque além de você estar proclamando com a sua boca, as 8 pessoas que estão aqui, mais as 3 pessoas que estão no Instagram, elas simplesmente vão ajudar você a materializar mais rápido isso aí que você sonhou. Então, não fala. Em Ok. grupo, não fala. Um sonho ruim já foi o suficiente. Sonho ruim, não sei o que é, então ninguém vai materializar nada para ti. É Não, terrivelmente forte a um influência da ataque, nossa imaginação. totalmente. Não foi um sonho ruim somente, foi um ataque espiritual mesmo, de eu ter consciência no sonho que era um ataque espiritual. Uhum. Eu estava consciente no meu sonho, tanto é que tinha hora que eu não sabia se era realidade ou se era sonho. E aí você acordou no susto. Não acordei no susto, eu acordei e lembrei Uhum. Isso para mim que eu vi que era um sonho. sim, para mim É. há algo aí que precisa de selamento. Precisa selar teus sonhos, selar. E a gente Hum, sela os sonhos com o quê? Com salmos. Salmos. Existe uma oração, eu já falei sobre ela no nosso jardim de oração, que se chama Kriyat Shema Unitá. O Shema antes de dormir. O que que contém nesse Shema? O Salmo 91, por exemplo, que é um salmo de proteção. Tem passagens que falam sobre Salomão. Tem uma parte, uma frase que a gente declara todas as noites. Tem uma parte que é essa declaração, tem uma parte que é confissão. Então a gente confessa nossos erros que cometemos ao longo do dia. A gente pede perdão, a gente faz uma autorreflexão. O que que eu fiz de errado hoje? Reflete sobre, pede perdão para Deus. Entra nesse ambiente de humildade diante de Deus, pede perdão. E aí a gente declara o Salmo 91, declara algumas porções da Bíblia que são referências ao Shema Israel, que está em Deuteronômio, de ouve Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um, e se amares o Senhor de todo teu coração, de toda a tua alma. São 3 frases, e aí também tem o Salmo 91 e também tem a porção que fala da cama de Salomão. Então é uma segular, é um mistério, para os católicos é uma simpatia, para os judeus é uma segular, um mistério, para nós é uma leitura da Bíblia, uma leitura das palavras de Salomão, que não estão na Bíblia, mas que estão nos paralelos da Bíblia, que é: Eis a cama de Salomão, 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel, todos armados de espada, destros na guerra, cada um com sua espada coxa por causa dos temores noturnos. Então, essa frase, junto com tudo isso que eu falei, ele nos cela. A gente está lendo a Bíblia, está falando sobre a Bíblia antes de dormir. Isso ajuda bastante. Depois que eu fiz isso, já faz quase um ano, eu nunca mais tive sonhos ruins. Nunca mais tive sonhos ruins. Exceto uma única noite em que eu dormi sem fazer oração. Eu acordei no meio da noite e lembrei hum, da oração e pensei: hoje eu não fiz a oração, né? Tá, entendi. Eu fiz a é? oração na mesma hora que eu acordei e eu dormi tranquila depois. Então é extremamente importante você pensar: opa, peraí, tem uma influência no meu ambiente que tá me molestando e depende de mim que eu possa reconfigurar isso. Então é Sem você que som vai declarar com a sua boca a palavra até que isso não tenha mais no teu ambiente. Porque como é que se vence a energia negativa? Com luz, não é guerreando com ela e dizendo: sai daqui, coisa ruim. Nisso aí não adianta nada. É não, somente som influência da luz. sem sombra de dúvida. A Carol colocou lá no meu WhatsApp. Não, Carol, não foi aqui. Eu sei o que que me influenciou. Ontem, eu estava na casa de uma cliente que está extremamente decorada com coisas de Halloween. A Dani sabe, o negócio é feio, mas é feio aqui. E hoje que a gente tem uma visão, uma consciência diferente, a gente já vê a coisa de uma outra dimensão. E tinha uma bruxa, quase que do meu tamanho, dentro da casa dela, uma boneca, uma bruxa de decoração. Eu tive que olhar dentro dos olhos dela e repreender, porque eu vi o demônio. Sério. E além Então, disso, eu aí foi estava.
trabalhando e ouvindo o divórcio de Adão. Caraca, meu, o que que é aquilo, Sheila? O que que é aquilo? Então, eu acho que não deu outra, sabe? Realmente, o meu inconsciente, ele montou um cenário, elencou os personagens e escreveu a história. Mas a gente sabe, né? Mas aí eu vou te dizer assim, conhecendo a Renata, Renata é uma pessoa que tem uma personalidade, incluindo uma personalidade 6 do Eneagrama, que é o quê? Medo. Tem a personalidade base dela, que é 2. Para quem não conhece Eneagrama, sugiro que conheça e faça seu mapeamento, porque isso é muito importante, até mesmo para a nossa fé, para identificar como que a gente reage às coisas. E a personalidade 6 do Eneagrama é baseada no medo. Então, o que que aconteceu? Ela teve medo da bruxa e o que que ela fez? Ela repreendeu aquilo que possivelmente estaria ali. E esse é o erro. Primeiro, porque entrou em guerra desnecessária, porque você não precisa repreender nada se você tem consciência da luz que está em você. Ou seja, você só chega no ambiente e nada fica. Não importa se tem uma estátua ali, muda, uma estátua cega, uma estátua que não fala, não importa. A tua luz, e eu tenho certeza que você tem uma luz gigantesca pelo tanto de igreja que você tem, a tua carreira de dedicação. Se você confia nessa luz, nada fica perto de você. Então, você tem que ter essa mentalidade. O que tenho em mim, o que me habita, é muito maior do que qualquer coisa que possa ser uma influência negativa. E essa influência negativa também provém do Senhor. Eu acabei de falar sobre isso aqui, nessa porção. Às vezes a gente olha para as coisas e pensa, isso aqui está separado de Deus. Não, não tem nada separado de Deus. Nada. Até mesmo as coisas estranhas, bem estranhas. Então, se a gente poder olhar para isso, vai, uau, girar a nossa cabeça. Para quê? Para que a gente pare de brigar com essas coisas. Então, repreender significa, eu tive medo disso, me assustei de alguma forma, fiquei impactada com aquela imagem. Logo, repreendi aquilo que estava ali, que podia ser demônio ou qualquer coisa do tipo, ou influência negativa, demos o nome que conseguimos dar. E isso é o início do processo do sonho ruim que você teve. Deixa eu só concluir a paraxá e já passo para Dani. Aí, outra porção que me chamou a atenção, que daí vai fechar com essa história aí, Renata. Gênesis 7, 21, 8, 2. Nossa, não. Gênesis, essa Bíblia que eu comprei, ela é bem diferenciada. Gênesis 8, ó, Gênesis 8, eu vou ser o 8 mesmo. É uma Bíblia em hebraico e ela, para começo de história, ela é de trás para frente. Então, a gente não lê assim, a gente lê assim. Gênesis 8, 2. As águas estavam para descer. Aí o que que acontece? Gênesis 8, Deus se lembrou de Noa e de todos os animais que estavam com ele na arca. Aí o que que aconteceu? Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. E foram seladas as fontes do abismo e as comportas do céu. Foram seladas as fontes do abismo e a comporta do céu, e aí a coisa começou a descer, as águas começaram a baixar. Mas por que será que as águas começaram a baixar? Porque Deus fez soprar um vento sobre a terra. Deus fez soprar um vento sobre a terra, gente. Que vento é esse? Que espírito é esse que parava sobre as águas? Fantástico, né? Então, quando começa a soprar um vento sobre as águas, aí elas vão começar a baixar. Aí volta para tua tribulação, pro teu problema, pra tua situação de dilúvio, de tu olha pro lado de fora, tá assim, uma baderna sem fim. E aí você pensa, não tem jeito, vamos tudo morrer afogado nessas águas aí, não vai sobrar nada, vai sobrar só pouquinho. E daqui um pouco vem uma situação mais estranha ainda, que é um vento. Tava falando com Carol ontem de manhã, que a Carolina tá, nós encaixamos a história dela exatamente na Paraxá e foi muito edificante para nós duas.
Porque aí eu encaixei ela exatamente dentro dessa paraxá e pensei, gente, Carol, isso aqui que você está vivendo hoje de manhã, primeiro ela estava vivendo a outra porção, feliz da vida dentro da arca, tinha sido salva, estava contente e espoleta, assim, feliz da vida. Gente, tô me sentindo amada, escolhida por Deus para entrar dentro da arca, tô feliz, tô segura, tô empolgada, tenho esperança da vida futura, do que vai vir depois do dilúvio, dessa sensação que eu tô passando, etc, etc. Aí na terça-feira, na quarta-feira de manhã, já era o contrário. Aconteceu algo na vida dela que era o vento. Eu disse, Carol, isso é o vento que está soprando na tua vida. Porque as águas vão baixar, essa sensação ruim, essa situação que você está passando vai passar, porque o vento já está aí. E ela, mas eu não quero esse vento. Esse vento está muito esquisito. É o vento. O que que eu quero dizer com isso? A gente pinta um algo sempre positivo. A gente pinta as coisas sempre positivas. E isso é imaturidade espiritual. A gente pinta, ai, daí vai vir um vento. Ai, aí o vento vai ser assim, uma brisa gostosa. E aí eu já vou estar na contemplação da arca, né? Eu já vou estar feliz da vida, bem segura, assim, só no balanço, é no balanço do mar. Não vai, porque vai um ano dentro da arca, no mínimo, você já vomitou muitíssimo, já tá, não aguenta mais o fedor dos bichos. Gente, é muito mais maduro pensar, primeiro lugar, nessa coisa ruim, porque daí fica mais fácil de enfrentar a realidade. Sempre pensar poderia ser pior. O Jardel tem muito disso, ensinamento, muito mais do que eu. Apesar de ele parecer bem tranquilo, ele sempre pensa de uma maneira muito, muito negativa. Ele é 4 do Eneagrama. Então ele sempre faz assim, ó, nossa, poderia ter sido muito pior. E ele tem as ideias do que poderia ser pior, assim, ó, são terríveis dentro da cabeça dele. Vou contar uma para vocês. Essa semana, acho que foi segunda-feira, eu fui fazer café e o Jardel tinha desmontado a nossa cafeteira e eu não montei ela direito e o café explodiu. A cafeteira explodiu na minha cozinha, inteirinha. Assim, ó, teto, tudo. Tive que lavar a cozinha inteira de lavar jato, tive que tirar fogão, geladeira, para poder lavar o teto, porque simplesmente explodiu minha cafeteira inteira e o café e a borra do café por toda a minha cozinha. E eu estava fazendo o quê? Fazendo carinho nos meus cachorros lá pro lado de fora. Aí ele disse assim: pensa que maravilha, você poderia estar lá dentro da cozinha, ser queimado tudo, um pingo de café. Olha a imaginação dele, um pingo de café caído dentro do teu olho, tu podia ter ficado cego. Eu disse, nossa, tudo isso. E aí ele diz: é melhor a gente pensar assim, desta forma, e pensar, foi para o bem. Você não estava lá, então tá tudo certo. E deu tudo certo. Então, se a gente pensa assim, a gente consegue viver uma vida mais equilibrada naquilo que vem. A tribulação, ela faz parte de algo bom, só que a gente não conhece. O dilúvio foi algo bom, só que a gente desconhecia, vivendo, desconhecia. Imagina o cara construindo 120 anos sem parar. Me parece um sacrifício sem fim. E depois ele foi perceber que era algo bom. Depois ele recomeçou a vida, etc e tal. Foi bom. Não acho que ele pensa negativamente, ele pensa positivo, ele pensa real, né? Ele pensa positivo, mas ele pensa real. Ele pensa, olha, poderia ter sido muito pior. Essa parte é a parte negativa no sentido de olhar para o que vai dar ruim nos seus extremos, porque daí fica fácil de viver o processo difícil que estamos passando momentaneamente. Essa é a ideia. Que a gente tenha um lugar de refúgio dentro de si e que esse refúgio seja de relaxamento. Então, a Renata, por exemplo, que comentou, desse, ela se assustou com algo e isso gera uma tensão. Ou seja, é o contrário de estar dentro de uma arca. Arca, metaforicamente falando, esse lugar de descanso dentro de nós. A gente precisa encontrar. O bom disso é que ferramentas da corporal nos ajudam muitíssimo. Ferramentas da psicologia corporal, como uma boa respiração, entrar num estado de presença. Gente, mas a cara da bruxa era de um deboche, que eu não consegui me conter. Eu me desculpa, mas eu não consigo. Eu falei: "Sá".
Você está repreendido em nome de Jesus, porque aquilo que está em mim é maior do que você. Você pode ficar debochado tanto que você quiser, mas eu vou trabalhar aqui, eu vou terminar o meu trabalho e você vai ficar aí no canto ainda, eu vou jogar um tapete sujo em cima da sua cabeça ainda. E foi isso que eu fiz. Hum. Ó, a Sônia botou, quando tive meu primeiro filho, pensei que seria terrível, que eu não dormiria, que meu peito se racharia, que o bebê choraria o tempo todo. Daí tudo que foi bem mais tranquilo, foi bem mais fácil. É, ser mãe é uma caixinha de surpresa sempre. Gente, vamos orar? Vocês têm. Ah, a Dani quer Vamos. falar, né? Sim. Sim. Bom dia a todas. Antes de começar a leitura, eu já estava lendo, mas eu estava lendo Êxodo, e era literalmente a travessia do mar. Então, eu estava na travessia do Mar Vermelho. Antes de falar sobre as águas, eu já estava lendo sobre as águas. Não foi. Enfim, o Wi-Fi, o algoritmo é o mesmo. E tem uma parte que as pessoas estão aterrorizadas porque o faraó está vindo. E aí as pessoas começam, e essa parte ficou muito assim, que as pessoas começam a falar. E eles falam: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? Então, a murmuração daquele povo ali. O que fez conosco, tirando-nos de lá? Lá já tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Eu estava literalmente, eu não estou brincando, eu estava literalmente lendo essa parte antes de Sheila entrar. E aí, Moisés responde ao povo, Sheila tá aqui com a gente, não tenha medo. Sheila sendo aqui Moisés para nós. Não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios, que hoje vêm. Isso é demais, gente. O Senhor lutará por vocês. Tão somente calmem-se. Aí Moisés fala o que Sheila já falou, que ele clama. A liderança dele é maior do que a de Noa, como fazendo uma comparação. Ele clama. Só que quando ele clama para o Senhor, olha que interessante. Até então, o Senhor tinha dado livramento mandando Arão levantar o cajado. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Olha o que o Senhor fala para Moisés. Que é isso aí que Sheila falou. O relacionamento desse Deus que a gente pensa que não tem essa versão, que a gente pensa que é só coisinhas bonitas. Ele fala: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. Isso ficou ecoando na minha cabeça, assim, ó. Diga aos israelitas que marchem. Logo depois que ele manda a pessoa marchar, que eles mandam o povo marchar, ele fala: erga a sua vara e estenda sobre o mar. Mas primeiro, Deus ordenou que os israelitas marchassem, que dessem passos de fé. Aí ele falou para Moisés erguer o cajado. Mas primeiro, eles tiveram que marchar em direção a essa água, a esse mar do dilúvio, da arca, do mar vermelho, do batismo, do que seja. Primeiro ele falou: marcha, para que que você está me chamando? Para que que você está me chamando, Moisés? Diga a eles que marchem. E aí eu abro o mar. No caso, você, né, erga e a vara e vai abrir. Então todo mundo tem que fazer aqui. Não é o que que eu tenho que fazer. É, você tem fé suficiente?
Porque o faraó endurece o coração, mas as pessoas estão falando murmurações o tempo inteiro. Eu achei que casou demais. Eu falei, gente, ó, cheiro, nosso Moisés. Atravessa, atravessa. Eu falei, gente, como é que pode? Eu estar lendo isso aqui no começo, estava acabando de ler e vem Sheila com essa parte. Enfim, era só isso que eu queria. Primeiro, Jesus está dizendo aqui. Disse então o Senhor a Moisés, porque você está clamando a mim. Diga aos israelitas que marchem, que avancem. Então fica a dica hoje, marchem, avancem. Ou no caso da porção, permaneça dentro da arca. Ache um lugar em que essa luz primordial, a luz que antecede a luz do dia, a primeira luz, ela é emanada. Um lugar de descanso, um lugar de descanso interno, não significa ficar parada do lado de fora. É esse lugar do sistema nervoso em que, sabe, dentro eu tenho um lugar de refúgio em que eu consigo me conectar com essa luz para que essa coisa que eu estou passando, seja um sonho, seja uma tribulação, seja um problema, seja uma situação difícil, onde eu tenho raiva, por exemplo, como essas águas quentes do grande abismo, elas estão presentes, mas eu consigo permanecer no descanso, eu não entro em guerra. Eu não entro em guerra dentro em primeiro lugar, porque daí depois, como é que é se a gente arruma a guerra fora? Ai, tô brigando, tô isso aqui. Primeiro arruma a guerra dentro de mim. Tá em guerra, é por isso que eu tô brigando do lado de fora. Eu tô me debatendo dentro de mim, preciso me organizar dentro de mim, para depois eu me organizar fora. Senão, eu não consigo. E o que que a gente pensa, geralmente? Em primeiro lugar, né? O que que eu tenho que fazer? Essa é a primeira pergunta quando a gente ganha consciência de algo. Tava falando isso com a minha irmã ontem, olha, assim, 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 assado. Aí a resposta dela que foi uma pergunta. Ah, e o que que eu faço? Tipo, ela quer fazer algo do lado de fora, já urgente, agora e já, porque ela precisa de resolução. Imagina, pode ser que a gente precise ficar um ano dentro desse lugar. Um ano com o dilúvio do lado de fora. Um ano e meio com o dilúvio do lado de fora. E encontrar esse lugar dentro. Foi o que eu disse para ela. Olha, em primeiro lugar, a gente tem que parar de brigar dentro. Porque as bolinhas estão assim, ó, se batendo, tem caos dentro. As bolinhas batendo na parede, assim, tec, 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 tec. Primeiro tem que organizar essa quantidade de bolinha que tem aí dentro para que a gente possa conseguir nomear elas e então isso se estabiliza. Aí essas águas baixam. Aí sim, depois disso, aí a gente pode pensar em o que que fazer do lado de fora. E isso pode demorar. Pode demorar, só que a gente não dá conta de enfrentar uma turbulência do lado de fora. A gente não quer. A gente pensa, meu, tá muito difícil, tá muito difícil, tá muito difícil. E aí tem uma frase daí de novo do Jardel, que eu acho que não é do Jardel, mas que a gente aprendeu ao longo dos processos, principalmente dos processos com a Dani, do Terapia Inteligente, que ela dizia assim: e se isso aí que você tá vivendo for o restante da sua vida? Se aquilo que você quer mudar nunca mude, a palavra vai ser o suficiente. Aquilo nos pegou muitíssimo e desde então esse tem sido o nosso pensamento. Se isso que a gente quer mudar na nossa vida nunca mude, e for assim mesmo, e é isso que tem, é isso que tem para jantar. Se for isso, eu vou ficar feliz, eu vou encontrar satisfação naquilo que eu tenho, da maneira que eu tenho, do jeito que eu tenho. Se for isso, aí para nós mulheres, se for esse isso, o meu marido, se ele não mudar, se ele continuar sendo exatamente igual. Quem é Deus quando você perde? E aí, sim, a Carol, quem é Deus quando você perde?
E quem seria Deus para você quando você perder todos os dias, o restante dos seus dias na Terra? Se você perdesse todos os dias, se fosse só sofrimento, só. Terrível. A palavra seria suficiente para você. Ai, que difícil. Aí pode ser inúmeros fatores, como por exemplo, uma enfermidade, as coisas básicas, né? Relacionamentos ruins, enfermidade e escassez. Três coisas. Péssimos relacionamentos, doenças e escassez. Se isso não ter fim, como é que você vai se sentir ou viver com o mínimo de descanso possível dentro de uma suposta arca? Esse é o processo. Porque senão tu não vence. Tu quer mudar o procedimento externo. Mas e se for? Se eu olhar para minha realidade e perceber, cara, isso que eu quero tanto pode ser que eu nunca tenha. E se eu nunca tiver? Como que eu vou reagir? Como que a minha fé vai ficar? Eu vou dar conta de permanecer amando o Senhor? Se Ele nunca fizer para mim, é isso que eu quero que Ele faça para mim? Esse molde que eu criei para mim, criei um molde para mim, certo? E eu quero que o Senhor preencha esse molde. Criei um casamento perfeito, ideal, certo? E eu quero que o Senhor preencha ele e chamo isso de bênção do Senhor. Então o Senhor vai preencher esse molde da forma de pão que a Carol tá fazendo lá, um pão, maravilha. Pão de pijama vai ser top. Pensa num pão confortável que vai ficar isso aí. Com oração em cima. Muito bom. Vou fazer os meus hoje também. Voltando. Como é que a gente fica com o nosso relacionamento? Então a gente precisa ter maturidade para enxergar. Cara, tá difícil demais. E tretar com o Senhor, se for preciso dizer, cara, até quando, Pai? Até quando o Senhor vai me deixar nessa situação? Aí pode ser que ele te responda, até quando tu parar de querer? Porque é isso que tu tá querendo, que tá tomando o teu coração de ficar nesse lugar de relaxamento, de descanso. Teu coração não para. Teu coração não para de querer aquilo que você quer querer. Aí, depois, se vocês têm mais da porção, mas vamos orar, 8:05 já. É, esse dia também, hoje, é o primeiro do mês de Reswan. Tem muito conhecimento a respeito desse mês, mas um deles é também uma energia de introspecção, de silêncio. Hum, A gente já vinha de momentos de silêncio. Esse mês é mais um deles, de silêncio, mas é um silêncio diferente. Quanto que os meses anteriores, mês de Elu, por exemplo, era um silêncio com pedidos de perdão e selirrote, etc e tal. Esse mês é um mês em que há uma materialização. É como se saiu do forno um algo e esse algo vai começar a materializar. Só que sem muito alarde. Então, a energia masculina é uma energia de pai, é uma energia de ação, é uma energia de movimento, mas é um silêncio que frutifica. É através do silêncio, não do barulho. Começamos o mês, e esse mês de Resvan fala sobre isso. Introspecção, silêncio que frutifica. É um silêncio que tem uma porção de materialização acontecendo. Então, se vocês prestar atenção, vocês vão ver isso. Carol, você quer falar? Mas você sabe que eu quero falar. Quero sim. Quem está no Sedentas vai viver isso ainda bem, assim, mais profundamente ainda. Então, assim, vai ser um mês que se inicia agora, bem importante. Só isso já tá bom, né, Sheila? Tá bom. Se você não faz parte do Sedentas e tá aqui, todas vocês que estão aqui ao vivo estão fazendo parte do Sedentas. Quem tá vendo isso aqui gravado, se quiser participar da nossa comunidade fechada, seja muito bem-vindo. Acesse, fale conosco, que a gente te passa link de acesso. Converse conosco. Vamos orar? Então, hoje, se vocês puderem orar mais salmos, vai ser muito bem-vindo. Abençoando o mês de vocês. Renato, você quer falar? Não? Seu microfone está aberto. Então, vamos orar?
agradecer a Deus para que ele possa. Ontem o Rabino estava falando da influência do mês, que é aquietar-se. Ah, sim. Acabei de falar. Tá. Mês de introspecção. Hoje também é um mês em que a gente possa Eu orar a Deus. queria pontuar a luz, a primeira luz. Olha ela surgindo aqui atrás de mim. É maravilhoso. Essa, essa é a segunda luz. A segunda? Oh, oh, Segunda, a, ok. se- a segunda luz é essa que a gente vê, é a do sol. Só a luz do dia. É, e Deus disse: haja luz e houve luz. Mas existe uma luz primordial. Ora Galuz. Eu não sei o nome em hebraico, mas é um nome bonito. E essa luz é a luz aonde todas as coisas existem. E é essa luz que a gente acessa no Shabat. Aí dizem que, aí vem as segulás aí, para quem gosta de segular, quando a gente acende as velas do Shabat, e diz que essas luzes entram, a gente recebe uma porção dessa luz, a luz primordial que nos alimenta. É, A gente pode traduzir de uma outra forma. Quando a gente acessa o Shabat e a gente para no Shabat, para quem é mais sensível, sensitiva à energia do Shabat, não é necessariamente parar de fazer coisas, mas é se conectar com esse ambiente de Shabat. Eu já tive experiências andando de carro, chegando perto das 6 horas da tarde na sexta-feira, e eu simplesmente é, entrar em presença assim, de tipo, trocou. Troca a energia. Troca a energia no sábado. E se a gente sabe pegar essa energia, prestar atenção nela, estar em descanso dentro, a gente se nutre para a semana. Então, essa é uma luz. É uma luz que tinha dentro da arca. E eles se nutriam dessa luz. A gente pode se nutrir dessa luz constantemente pelos méritos de Yeshua, de Jesus. Constantemente a gente pode pegar essa luz e nos nutrir, nos alimentar da palavra que é viva e eficaz. Mas não deixa de ser lindo a vista da Renata, né? A vista da casa do velhinho dela é maravilhosa. Eu vou ler o Salmo 103 para vocês. A misericórdia de Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem dá cova, redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembrem dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedecereis à palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, que todas nós possamos bendizer com a nossa alma, com a nossa força, com todo o nosso entendimento,
quem tu és, Pai, te bendizer, em unidade, nós te bendizemos, declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é errado, o Senhor é um, não há nada fora de ti. Nós te bendizemos por esse tempo. Bendito és tu que nos reúne todas as manhãs, de segundas e quintas. Bendito és tu que coloca palavras nas nossas bocas. Bendito és tu que faz e executa. Bendito és tu que faz o bem e cria o mal. Bendito és tu que sobe águas quentes do dilúvio, que desce com chuvas torrenciais para fazer uma grande purificação para todos nós, que nós possamos ser renovados, que aquilo que dentro de nós existe de perversidade, de raiva, de fúria, de orgulho, de soberba, de tudo que é iníquo, de transgressões, de imoralidade sexual, seja, Pai, nessa semana inundado pelo teu grande abismo, que as águas quentes do grande abismo sejam abertas para todas essas facetas ruins do nosso caráter, assim como o Senhor trouxe dilúvio sobre todos os que viviam em imoralidade, os desobedientes, assim como o Senhor está dizendo em 1 Pedro 3:18, que o Senhor Jesus amado se entregou na cruz, morreu por nós, o justo pelos injustos, para que nós pudéssemos ter acesso a Ti, Pai. Nós te agradecemos por isso e te pedimos que todos esses aspectos de desobediência dentro de nós sejam afogados nesse dilúvio, nessas grandes águas, que nós possamos permanecer conscientes dentro da arca, que as porções da nossa psique que ainda são positivas, que as 8 porções da nossa psique que são de comunhão contigo, adentre dentro da arca, assim como todos os nossos aspectos animais dentro de nós, e que nós possamos nos alimentar dessa órganos, dessa luz da emanação do primeiro dia. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor faça despertar nas minhas irmãs essa consciência, a consciência de quem tu és, a consciência da tua grandeza, a consciência da tua magnitude, a consciência de que não há nada separado de ti. Pai, que nós possamos olhar para o Halloween, para todas as situações que acontecem no Brasil, fora do Brasil, referente a essa festa, e que nós possamos descansar quanto a isso, que nós possamos olhar para todos os espíritos que nós julgamos malignos, ruins, perturbadores, e simplesmente não sentirmos nada diante deles. Capacita as minhas irmãs, Senhor, que sentem medo, perturbação, para que elas possam adentrar seguramente dentro da arca com a tua condução. Que o Senhor possa fechar a arca, assim como fechou a arca, literalmente para Noa, que o Senhor possa estabelecer esse mesmo vínculo conosco nessa semana, assim como o Senhor já está fazendo mesmo antes, que eu possa pedir interceder por todas elas. Elas já estão vivendo isso, que os olhos delas possam ver que elas estão seguras dentro da arca, que não há nada externo que possa as destruir, que elas já estão seladas pelo teu amor, pelos méritos do teu filho que se entregou por nós, e que nós possamos ter consciência disso, Pai. Que os nossos olhos possam ter consciência. Coloca em todas as minhas irmãs força para te amar acima de qualquer coisa que esteja acontecendo. Traz refrigérios para aquelas que estão sofrendo com casamentos difíceis. Traz uma porção extra do vento, do teu consolo, para que essas águas baixem o mais rápido possível. Que elas possam pelo menos sentir essa brisa suave
de consolo, que abranda a tua própria ira, que elas possam se perceber amadas por ti, salvas por ti, que elas não tenham dúvida dessa salvação e da luz que emana diretamente de ti, que nós possamos ser como árvores, Pai, assim como diz a tua palavra, mas que nós possamos nos ver como essas árvores, frondosas, grandes, que nós possamos estar nos alimentando das tuas águas, assim como diz a tua palavra, que nós possamos estar enraizadas perto desse rio de água viva, que é a tua palavra, que nós possamos ser nutridas por essa manhã de estudos. Graças nós te damos pela tua palavra, graças nós te damos pelas informações que vêm diretamente do teu trono, que nós possamos organizar a bagunça dentro de nós, que todas as coisas tenham o seu lugar dentro de nós, porque nada possa mais ser prejudicial do lado de fora, mas que tudo que nós olhamos, percebamos que é para o bem, mesmo sem entender momentaneamente, que nós possamos descansar diante do teu amor e da tua magnitude. Abençoa o nosso mês, Pai, que haja vida, fartura e paz até o final deste ano, que haja chuva, que o Senhor frutifique as nossas plantas, que nós tenhamos, Pai, uma vida fértil, próspera, animada, entusiasmada, que não haja nenhum dia sequer em que não olhamos para o dia e não contemplamos a tua face, mas que todas nós possamos nos lembrar todas as manhãs que tu é quem desperta a nossa alma com misericórdia, que nós possamos agradecer por isso. Coloca no nosso coração um coração grato, renova o nosso coração, cria dentro de nós um coração novo, como diz o teu salmo. Renova dentro de nós, Pai, um coração novo. Coloca dentro de nós um coração novo. Um coração que te bendiz, um coração que é como a literatura do nosso jardim de oração. Que nós possamos ter um coração fixado em Ti, ao ponto da nossa fé ser um testemunho, ao ponto da nossa fé ser esquisita para aqueles que estão perecendo, que eles possam se alimentar da luz que o Senhor emana através de nós, que nós possamos ser canal dessa luz para os demais, para a nossa família, para os nossos filhos. Abençoa os nossos filhos e filhas, os filhos das mulheres do Jardim de Oração, suas respectivas famílias, que eles possam ser inundados pelo teu amor, que eles possam perceber que todos os dilúvios são positivos, são para a purificação, são para renovação, são para uma nova vida, que eles possam perceber que eles são escolhidos dentro da arca e que sim, eles terão uma nova vida logo na sequência. Te bendigo por esse dia, por essa manhã, te agradeço por mais um tempo em que nos reunimos. Abençoa e acrescenta méritos em cada uma dessas mulheres que estão aqui disponíveis às 7 horas da manhã, ao vivo, numa sala de oração, numa sala de estudo, escutar mulheres que falam sem parar. Me perdoa por isso, Pai. Refreia a minha língua, que eu fale menos, que eu ouça mais, que eu me empolgue menos, mas que eu te contemple mais. Que esse mês possa ser um mês de muita materialização. Abençoa o trabalho do meu marido, que ele prospere, que ele frutifique. Abençoa o trabalho dos maridos das mulheres do Jardim de Oração, que eles sejam provedores fartos, que eles multipliquem a semente deles 70 vezes 7, que haja fartura, vida, abundância, que haja renovação nos lares, que eles possam dançar nos Shabats e que eles possam se revigorar todo sábado, que haja perdão para aqueles que precisam de perdão, que haja conexão para aqueles que precisam de conexão, que eles possam se unir numa grande festa dentro da sua própria casa, que eles possam se unir numa grande celebração que é considerada apenas um prato,
de comida. Ninguém vai ver a grande celebração, mas eles estão vivendo. Que haja essa vida dentro das suas casas, que a mesa de cada uma delas seja considerada para ti como um altar, que tudo aquilo que está em cima da mesa delas seja considerado como um altar diante de ti, recebe como um altar de sacrifícios. Que cada alimento seja para glorificar o teu nome, que haja bênção sobre a mesa de cada uma delas, que haja fartura, que sobre, que tudo aquilo que elas façam multiplique, que seja para o bem, que seja bom. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada uma delas e te peço, Senhor, faz resplandecer o teu nome sobre a vida de cada uma delas. Tenha misericórdia de cada uma e põe a sua paz nelas, Pai. Põe a sua paz no coração e na família delas. Que a luz do primeiro dia resplandeça sobre a vida de cada uma delas, sobre a face de cada uma delas, que nós possamos nos aproximar mais e mais dessa luz, mesmo sabendo que essa luz pode nos matar de tão perto que nós não podemos chegar. Mesmo assim, eu digo, eu quero que as minhas irmãs possam querer também. Amém? Que assim seja, que seja da tua vontade que nós possamos nos aproximar mais de ti. Que o vinho que esteja sobre a nossa mesa seja para bendizer o teu nome, que o pão que esteja sobre a nossa mesa seja para bendizer o teu nome. Abençoa o pão que a Carol está fazendo, que as pessoas que possam comer resplandeçam a glória do teu grande nome, que cada mordida, que cada pedaço seja para cura, que ao assar seja eliminado dele tudo aquilo que não serve mais, que ao assar esse pão, o calor desse pão seja o calor do teu amor, que seja abençoada cada mulher que for morder esse pão, que a família da Carol seja abençoada grandemente, com cada pedacinho disso que representa o pão da vida que ela está amassando lá. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vê amém? Alguém quer continuar?